Bem-vindos todos a mais um vídeo aqui do nosso canal da Escola Clássica, e hoje eu quero falar de um assunto importantíssimo, tanto aqueles que estão começando do zero agora o estudo do latim ou do grego, e aqueles que estão também já um tanto avançados ou são intermediários, sobre um assunto que sempre vem à mente do leitor, daquele que procura ler os clássicos, como, por exemplo, as bucólicas e as geórgicas de Virgílio, ou que procure ler o Novo Testamento em grego e latim. Então, sempre vem uma certa questão aos leitores que, para alguns, não vem. Então, se tu queres saber que questão é esta, permanece aqui neste vídeo comigo e também curte este vídeo e inscreve-te no canal da Escola Clássica. Prepara aí para fazer as tuas perguntas e os teus comentários, que hoje eu vou falar sobre como ler melhor em latim, ou como ler melhor um texto clássico em que nem sempre nós conhecemos o vocabulário completo deste texto, nem sempre nós conhecemos ou temos um hábito com a estrutura do texto. Então, assim, quando nós vamos iniciar, quando nós iniciamos o estudo da língua latina, no caso da Escola Clássica, nós utilizamos, por hora, nós utilizamos o Família Romana, o texto do Família Romana, que tem o início para aqueles que estão iniciando do zero, que começa assim: Roma in Italia est, Italia in Europa est. Então, quem aí consegue dizer exatamente o que eu disse? Exatamente as palavras que eu trouxe deste livro que nós utilizamos, Roma in Italia est. Bom, alguns vão tentar traduzir literalmente: Roma é na Itália, o que está certamente errado como tradução, mas nós já vemos que a pessoa percebeu o que o texto quer comunicar. Roma fica na Itália. Talvez esta tradução fosse melhor. Então, Roma fica na Itália e a Itália fica na Europa, ou está na Europa, ou está na Itália, Então, Roma está na Itália, ou fica. Talvez o verbo ficar seja melhor. E aqui, quando nós começamos a perceber que certamente nós podemos ler um texto e compreendê-lo, mas é de uma outra língua, sim, mas nós vemos que nós nos aproveitamos aqui dos mesmos radicais e alguns nomes iguais que nós encontramos nestas palavras, Roma in Italia est. Nós vemos a semelhança imediatamente de in com a nossa preposição em português, em. Da mesma forma, quando eu digo Europa, nós sabemos que é a Europa, que é o continente. Nós sabemos que Roma é Roma, que Itália é Itália. E se nós temos um texto mais complexo? Se nós temos um texto mais complexo, nós também vamos ter muito mais dificuldade de lê-lo, depende do texto, mas se nós conhecemos o contexto deste texto, talvez seja um pouco mais fácil essa leitura, justamente pela semelhança das línguas aqui neste caso. Mas vamos lá, vamos tomar aqui um texto do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que diz assim: Tunc simile erit regnum cellorum decem virginibus, que aspicientes lampades suas exierunt obviam sponso. Olha só que interessante que nós temos aqui. Ele diz,
Ouvimos aqui algumas palavras que parecem já conhecidas nossas. Quem aí consegue nos comentários enumerar que palavras são essas? Podem enumerar, mas eu aqui falo também as que acredito que todos vocês já tenham reconhecido. Virginibus. Bom, certamente há algo a ver com virgens, né? E aqui, se há algo a ver com virgens, e se, como é o caso da maioria das pessoas que assistem ou que se interessam pelo menos pela língua latina, conhecem aqui esta parábola das virgens, tá? A parábola em que o reino dos céus, regnum celorum, olha só, é fácil de perceber que regnum ou regnum é o mesmo, ou regnum é o mesmo que o reino. Na verdade, é a mesma palavra em latim e português nesse sentido, né? Na verdade, ela sofre a sua mudança fonética para a língua portuguesa, mas nós vemos o quanto ela foi conservada na sua forma, de regnum para reino. Depois, decem virginibus. Claro, a parábola das 10 virgens. E por mais que nós não entendamos nada sobre como funcionam aqui os mecanismos da língua latina, ainda assim nós vemos que já se trata de uma comparação. Já se trata desta comparação que normalmente é feita nos evangelhos. E daqui nós podemos tirar já uma informação sobre o próprio texto. Eu leio: Tunc simile erit regnum celorum. O reino dos céus terá sido similar, simile erit regnum celorum decem virginibus. E aqui ele quer dizer, será similar àquelas 10 virgens, ou às 10 virgens. E depois explica ainda, que acipientes lampades, que elas que recebem as lâmpadas, lampades, suas exierunt obviam sponso. Então, exierunt obviam sponso, e foram em direção ao esposo. Saíram em direção ao seu esposo. Então aqui, no caso aqui seria ao noivo, né? Saíram em direção ao noivo. Sponsum seria noivo aqui. Então nós vemos facilmente que as palavras são semelhantes às nossas, mas nós estamos vendo também que a língua não funciona igual à nossa. Isto nós já percebemos. Nós percebemos, além de tudo isso, que se eu ler esta frase, se eu ler este versículo completo, eu entendo muito mais da frase. Vamos novamente ler o versículo completo e façam isso quando tiverem um texto em latim próximo de vocês. Tunc simile erit regnum celorum decem virginibus, que acipientes lampades suas exierunt obviam sponso. Faz sentido, parece fazer muito mais sentido agora lendo o texto completo. E é isto que vai acontecer tanto na leitura dos textos simples, para o início do estudo de latim, quando eu digo Roma in Italia est, Italia in Europa est, Grecia in Europa est, Grecia et Italia in Europa sunt, e assim por diante. Notem, na verdade eu digo mais ainda sobre isto aqui, sobre esta experiência de ouvir um texto atentamente e procurar imaginar o que o texto está dizendo com as informações ou com aquilo que nós já podemos perceber, até pela própria similitude das duas línguas, neste caso aqui específico do latim. O que nós temos de fazer é perceber, portanto, que a língua, neste momento, ela só tem sentido completo, ou melhor, uma palavra dentro da língua só tem sentido completo dentro da sua sentença
inteira dentro do seu contexto, dentro daquilo que do sistema no qual ela está e significa o que quer significar. Portanto, o que nós tiramos disso, né? Como ler melhor? E talvez vocês estivessem esperando, ler melhor, nós temos de ter o dicionário X, Y, a ferramenta tal. Não, eu digo que para ler melhor e para ler inclusive textos bastante difíceis, recorrendo menos vezes a dicionários, a consultas, porque nem sempre isto é necessário, eu diria que nós temos de ter este tipo específico de paciência, a paciência de ouvir muito bem a frase, a sentença completa que vai ser dita. Para dar um exemplo melhor ainda, pessoal, nós temos aqui uma poesia bastante difícil, né? Então, dentre as poesias, ela é bastante desafiadora, não é impossível, bastante desafiadora, de Virgílio, que ele começa assim, né? Nós vemos assim: Quid faciat letta segetes quosidere terram vertere mecenas ulmisque adiungere vitis conveniat que cura boum qui cultus abendo sit pecori apibus quant experientia partis incanere incipiam. O mais interessante é que o leitor desavisado, então, por mais que saiba algumas palavras da língua latina, ele quer encontrar o significado de todas essas palavras logo nos 2 primeiros versos. Um dos versos, como nós já vemos, né, o primeiro, já começa assim: Quid faciat. Ele está falando o seguinte: aquilo que faça belas, verdejantes as plantações, leta segetes, traduzindo literalmente, as plantações alegres, certo? Quosidere terram vertere, por qual meio a terra gire. Se alguém quer compreender aqui o sentido completo desta frase, deve ler até o fim desta frase. Deve ler até o fim da frase e tudo vai fazer mais sentido. Por que este uso de quid aqui? Por que faciat no subjuntivo? Por que tantos verbos no meio disso tudo? E aí ele diz no final, fecha tudo isso assim: Inc canere incipiam. Ele diz assim: daqui em diante cantarei. E ele está informando o que ele vai cantar. É muito comum que durante nossas leituras, portanto, nós leiamos um texto às vezes sem compreender, às vezes até mesmo mais do que 50% do texto, e sem consultar mais nada, nenhuma informação exterior, nós voltemos ao mesmo texto e as palavras, o sentido das sentenças comecem a se esclarecer. Por quê? Por que isso acontece? Justamente porque nós estamos tentando compreender aqui alguém que está conversando conosco, que está dizendo algo. Quem nunca teve aquela belíssima experiência, para não dizer o contrário, de ingressar numa roda de amigos que está lá falando dos seus assuntos internos? É claro que muitas vezes vale a pena perguntar: como inicia essa história? Né? Puxar um deles de fora da roda e perguntar: como inicia essa história? Do que eles estão falando? Isto ajuda. Mas depois, quando nós voltamos àquela roda, boa parte do nosso tempo para compreender aquele assunto ali interno dos amigos é ouvindo apenas e tentando imaginar aquelas coisas dentro do contexto de vida daquelas pessoas. Aquilo é relativo a um trabalho, sei lá, vou dar um exemplo, aquilo é relativo à sala dos professores, é relativo à sala do café, é relativo ao andar lá da enfermagem, entre técnicas de enfermagem, né? É relativo ao quê? Né? Estão falando do quê? É a casa? É do cortiço? É do condomínio, da reunião de condomínio?
Ao saber estes contextos, ao saber então exatamente que tipo de imagem esperar, como por exemplo saber que Virgílio aqui vai falar o tempo todo sobre plantações, cultivo da natureza, o cultivo da agricultura, sobre instrumentos agrícolas, sobre os deuses que manipulam a natureza, que protegem a natureza, que protegem os oceanos, que protegem as pessoas, os agricultores, etc, etc. Quando eu sei do que se trata, eu consigo aprender até mesmo com o texto as novas palavras. E às vezes resta a dúvida do que ela significa, nós podemos consultar, mas por vezes as palavras não deixam dúvida do seu próprio significado quando estamos bastante alinhados ao contexto completo e o que nós podemos esperar dentro de um texto. Então nós devemos nos conectar inteiramente a um texto, assim como lendo aqui a parábola das 10 virgens, nós podemos imaginar já o que Cristo vai dizer aqui nesta parábola, e aí nós podemos absorver muito mais, compreender muito mais do que está acontecendo nos mecanismos da língua. Então aquele aluno que já está estudando latim, já aprendeu como utilizar o caso nominativo, acusativo, genitivo, ablativo, dativo, já sabe quando há um vocativo na frase, conhece os verbos na terceira pessoa, mesmo que seja apenas em um tempo, mesmo que seja apenas no tempo presente, ele já consegue compreender aqui, vamos dizer assim, o sentido de alguns versos que estão aqui na Bíblia ou nas poesias. Quanto mais ele mais compreende, quanto mais estiver alinhado, quanto mais estiver concentrado no contexto do que é lido, do contexto daquilo que é dito. Se nós tivermos isso, esta consciência, uma boa imaginação, uma imaginação viva, então, durante esses textos, eu tenho certeza que a experiência de leitura de cada um de vocês vai ser muito melhor mesmo. E por último, claro, notem que nós devemos ler procurando a voz correta da leitura. Eu não posso ler assim, tunc simile erit renium celorum decem virginibus, quae accipientes lampades suas. Isso não vai funcionar, né? Então, com dúvida aqui, não vai funcionar. É bom ter uma pronúncia minimamente correta, então saber a pronúncia minimamente correta. Isto nós fazemos ouvindo um professor, então vocês podem ouvir as nossas leituras da escola clássica, por exemplo, já tendo a pronúncia correta. E aí comecem. Tunc simile erit renium celorum decem virginibus, quae accipientes lampades suas exierunt ob viam sponso. Mesmo que a minha entonação ainda não esteja completamente correta, ao buscá-la eu começo a notar as nuances do texto. Isto vai funcionar na poesia também. Eu pego aqui uma écloga, por exemplo, e começo, né? Formosum pastor corridon ardebat alexim, delicias domini nequid sperare abebat, tantum interdensas umbrosa cacumina fagos adsidue veniebat, ibec incondita solus, montibus et silvis studio iactabat in anni. Ele está contando aqui uma história. E se eu entendi que ele está contando a história, entendi alguns elementos, eu já consigo, então, ritmar a minha leitura dentro dos verbos que eu encontro, dentro dos conceitos que estão aqui. Espero que tenha sido útil este conselho e espero que vocês entendam como alinhar-se, então, aos textos, mesmo que tenham que procurar algumas informações externas antes de iniciar o texto, ou podem pesquisar estas informações até mesmo dentro das poesias. Concentrem-se na imaginação, concentrem-se no que querem compreender e nas palavras do autor. As coisas vão melhorar assim e será possível então aprender mais tanto da língua quanto da mensagem dos textos. Uma última nota, não aconselho
que o tempo todo tentem adivinhar palavras e assumam esta adivinhação, né, este significado provisório como verdadeiro. Mantenham a dúvida, caso ainda tenham a dúvida. Anotem, podem escrever, grifem a palavra, ainda estou com dúvida desta aqui, deixando então que aos poucos ou o significado dela se revele sem dúvida, ou que vocês procurem então aí sim num dicionário ou algo desse tipo. Então, sejam leitores realmente mais espertos aqui, né? Sejam leitores mais atentos a estes detalhes durante, enfim, as tentativas que fizerem. Muito obrigado e até a próxima.